Aqui é uma biblioteca. Aqui atrás dessas flores, cerca viva, é uma biblioteca também. Eu parei aqui para tomar um fôlego. O sol tá muito quente, esses dias tá muito quente, tá acima de 30 graus. Ainda hoje tá mais fresquinho, porque ontem deu uma chuva bem gostosinha no final da tarde. Mas a gente tem que ficar dentro de casa trancado, com as taparelas todas baixas, porque o sol pega daquele lado, né? Ele nasce daquele lado. E fica muito quente o dia todo. Graças a Deus tem sol o dia todo, porque no inverno a gente não sofre tanto por conta disso, porque lá bate o sol. E no calor a gente sofre um pouquinho, mas tudo é válido. Eu vim para a Itália sem saber o italiano. E algum tempo atrás eu tinha começado a estudar pelo Duolingo, alguns anos atrás, pelo Duolingo, porque eu sempre gostei da cultura italiana, embora eu sou neta de portugueses. E sempre gostei da cultura italiana, sempre gostei da língua francesa, espanhol eu gosto um pouco, então eu estudava um pouco de tudo, mas aí eu parei de estudar. E aí quando foi em 2024, Deus planejou tudo, vamos se dizer assim. Embora o meu sonho sempre foi vir morar na Itália, mesmo não conhecendo nada daqui. E aí eu baixei um aplicativo e comecei a estudar por lá. Aí vi que tinha muitos verbos, fiz o inicial dos verbos, né? Porque a língua italiana tem muito verbo, igual ao português. Só que quando eu cheguei aqui, não é o que a gente estuda no Brasil, é totalmente diferente. Quando você chega num país, você vê que é totalmente diferente. Então eu me vi assim, um peixinho fora d'água, porque eu não compreendia nem as primeiras palavras deles. E aí eu ficava perguntando pro meu marido ensinava um pouco. Eu não tinha muito tempo para fazer aula, porque eu estava trabalhando ainda pelo Brasil. E aí eu começava a trabalhar meio-dia, terminava era quase meia-noite do outro dia. Era um serviço que me desgastava muito mentalmente. Então eu não tinha energias nem para trabalhar de manhã, estudar de manhã. Esse foi o meu erro. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer o possível e o impossível. Você tem que esgotar. Eu sei que a mente cansada, você não absorve nada. Então naquele momento eu sabia que eu não ia absorver nada. Foi só no momento do meu desligamento da empresa que eu consegui absorver. Porque aí eu baixei o aplicativo Duolingo novamente. O Duolingo estava totalmente diferente lá de trás, quando eu tinha baixado o Duolingo, estava totalmente diferente. E comecei a fazer todo o meu período da manhã, que é um período que eu acho que é melhor para estudar, que você amanhece com a cabeça fresca, você não passou estresse. Até quando eu iniciei na faculdade, eu iniciei de manhã, porque a cabeça é mais fresca para aprender, é no período da manhã. Eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas se a gente tem a oportunidade de estudar pela manhã, é melhor pela manhã, porque você absorve melhor o conteúdo. E eu comecei a estudar, comecei a fazer Duolingo e fazia 1 hora, 2 horas, aí cansava, eu parava um pouco, aí eu ia de novo, ia, fazia. Aí eu comecei a assimilar já as palavras, eu já começava a compreender melhor as palavras. Eu congrego numa igreja aqui também, e todo o culto é em italiano, embora o pastor é brasileiro, mas todo o culto é em italiano, porque tem pessoas de tudo quanto é nação. Então, é falado em italiano. Então, isso também ajudou. Porque ali as pessoas falam italiano e você tem que absorver o que eles estão falando. Então, eu fazendo o Duolingo, eu indo para a igreja, aí meu marido me indicou também um vídeo de um professor italiano, embora ele mora no Brasil hoje, do Luigi, eu só não lembro o sobrenome dele. Então, aí eu comecei a estudar também as aulas que ele dá gratuita no YouTube. Aí eu paguei um curso também, que acho que foi baratinho, acho que foi R$30, que ele estava fazendo uma promoção. Aí eu fiz as aulas disso também. Escuto outras aulas no YouTube também, que são gratuitas. Eu não consegui fazer parte da escola de imigrantes que tem aqui, porque quando abriu vaga em janeiro, aí não deu para eu ir. Eu fiquei com pedra no rins aqui, eu fiquei muito ruim. Eu fui parar no hospital. Isso é outro vídeo que eu conto depois, em questão da saúde daqui, como que é.
E então aí não deu, aí eu perdi essa turma de janeiro. Aí eu fui até lá, depois que eu melhorei, eu fui até o centro lá de imigrantes, me cadastrei, porém não tinha mais vaga para outras turmas, porque eu não podia iniciar numa turma que já estava na metade. Então eu esperei. Quando eles me chamaram, já era 4 de maio, e eu estava fazendo um curso de sartoria. Então, para mim não dava, porque o curso terminava 1h30, lá começava acho que era 2 horas, e daqui para o centro de Belluno de ônibus é rápido, é 15, 20 minutos. Porém, o ônibus não passa toda hora. Aqui às vezes o ônibus é de hora em hora, tem uns horários certos ali para pro ônibus passar, então não ia dar tempo, eu tinha que almoçar e depois sair correndo, ou ir sem almoçar, não dava. Se eu tivesse bicicleta, eu ia até de bicicleta, porque de bicicleta é 2 pulos aqui, né? E por enquanto a gente só tem um carro, então pra mim não dava. E aí a moça falou, eu mandei e-mail, eu falei pra moça que não tinha como eu ir, se tinha outro horário, ela falou que não, que eu ia ter que esperar abrir outra vaga, ou em setembro ou só ano que vem. Então eu só vou participar lá dos cursos de italiano com os imigrantes, sabe lá quando. Se eu começar a trabalhar, com a graça de Deus que seja logo, aí eu já não vou poder. Porque se eu trabalhar em turnos, aí já não dá para ir para a escola de imigrante. Mas aí, você estando trabalhando, você paga curso e faz. Em questão do italiano, é assim que eu estou aprendendo. Eu consigo me comunicar agora, eu consigo falar poucas frases, mas eu consigo, quando eu vou para a rua e eu preciso de alguma coisa, eu coloco no Google o que eu quero, o Google Tradutor, traduz e eu converso com as pessoas do que eu preciso. E assim eu tenho feito. Às vezes a memória ajuda e vem as palavras que eu já aprendi. Às vezes você está na rua, os idosos pedem informação, se você tiver no ponto. A questão do curso de sartoria me ajudou muito a eu destravar, porque eu estava com medo de falar, eu estava com medo de ter contato com os italianos. E o contato é fundamental, você precisa ter contato com os italianos para você conseguir falar, para você destravar e você aprender. Então, no curso de sartoria, eu destravei, eu perdi o medo de falar, eu aprendi dialetos com a professora, porque é uma professora que é daqui da região, e então ela fala muito dialeto, ela mistura inglês, francês, espanhol, português, italiano, então é tudo misturado. Então eu conseguia me comunicar porque ela fala muito em dialeto, porém nas agências eles não aceitam muito, então você tem que falar muito. Então é assim que eu tô aprendendo italiano. Eu aprendo no Duolingo, eu aprendo no YouTube, já fiz teste de nivelamento, eu consegui pelo menos o A1, o Duolingo falou que o A1 eu passei, eu acho que eu passei do A2 também, eu não me lembro agora, o meu nível que eu tô. Então de acordo com o Duolingo eu tô indo pro B. Só que para eu ter um certificado, eu preciso estar numa escola. Aí eu tenho o certificado de nivelamento. E as agências, isso é muito importante para elas. Mas enquanto, pelo menos agora eu não fico mais perdida, eu não fico com medo. E o fundamental é você ter vontade de aprender. Se você tiver vontade de aprender, aí você consegue desenvolver, entendeu? E você precisa estar na cultura deles. Eu acho que você fazer parte do país onde você quer aprender a língua é muito mais fácil, porque você se conecta com a cultura, você conecta-se com as pessoas, com os ambientes, entendeu? E eu acredito que é muito mais fácil você se conectando no país. E é uma experiência nova, é uma experiência muito boa, é uma experiência diferente, é uma sensação diferente, que vale a pena. Se você quer aprender italiano, as formas mais baratas são essas. O Duolingo ajuda muito, mas não é o ponto crucial, vamos dizer assim. É um conjunto de coisas. Você faz Duolingo, aqui a gente participa de igreja, participa de curso, participa de um monte de coisa. Você tem que estar conectada com a cultura, vamos dizer assim. E é isso. Eu estou aprendendo italiano assim, eu espero que você esteja gostando. Deixa seu like, venha fazer parte do meu canal, deixa seu comentário, venha me dar uma força, porque eu tô começando agora. Um beijo e fiquem com Deus. Ali é uma escola também. A gente mora do outro lado da avenida ali, mas aqui a escola acho que é para uns maiorzinhos. Acho que 13, 14 anos por aí, 12 anos.